bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Era do Abismo, e quero falar sobre A Metamorfose de Kafka aqui. Que é um dos livros mais famosos, né, de todos os tempos. Deve estar aí no top 100 livros famosos da história. E é um livro que eu confesso que eu li na faculdade, por causa da faculdade, mas eu acho que é uma leitura assim, que é muito enriquecedora. Eu não acredito em leitura obrigatória, sabe? Leitura essencial, acho que cada um tem que ler o que quiser ler. Mas esse livro aqui, ele é muito enriquecedor, acho que tem muito a agregar para todo mundo, seja lá qual for o seu gosto por leitura. Esse livro aqui é bem interessante. E é um livro tão curto, né? Não são nem 100 páginas, sabe? Então, acaba aquela leitura assim, que você pode ler, talvez em um dia, sabe? Então, os motivos para ler ele são bem simples, sabe? Recomendo fortemente. Mas o que eu vou falar hoje é 3 pontos que eu acho que o Kafka tem de interessante e tem a ensinar. Então, se você for um leitor, vão ser 3 questões que vão ser interessantes ao longo da sua leitura, tá? Que podem chamar sua atenção e chamar seu interesse na leitura. E se você é um escritor, são 3 pontos que tem a te ensinar, que você pode usar na sua escrita, tiradas desse livro aqui, que é sucinto, mas é espetacular. Então, vê até o final desse vídeo, e se você gostar dele, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você também conhecer alguém que possa se interessar por esse conteúdo, envia na rede social. Começando, o primeiro ponto assim, bem nítido nesse livro da Metamorfose é como o Kafka não teve medo de ser grotesco e até mesmo asqueroso nesse livro daqui. A história, assim, a sinopse é basicamente um cara que ele é o sustento da família dele, ele é o orgulho da família, sabe? Então ele é o principal provedor da família dele, e um dia ele acorda transformado em um inseto gigante. Ele não dá detalhes de que inseto é esse, mas é um inseto bem nojento, não é uma joaninha não, sabe? Acho que até joaninha, se fosse gigante, não ia ser assim tão fofinha. Mas enfim, não é uma borboleta, não é uma joaninha, ele se transforma em um ser asqueroso. Então, a narrativa, né, tipo, a história é a história desse cara transformado em inseto, né? Debate-se se isso é uma alegoria, se isso é literal, né? Ao longo da história, parece literal. Ele narra como se fosse literal. Você tira a sua própria conclusão, a sua própria interpretação, sabe? Eu, Bernardo, leio como uma alegoria. Eu acho que meio que dentro da história ele de fato virou um monstro, mas a história trata isso de uma forma tão absurda e até tão espontânea, né? Que rolaria... É uma coisa meio surreal, sabe? E dentro daquele mundo as coisas se desenrolam, né, de uma forma que não iriam se desenrolar no nosso mundo real. Mas, tipo, sabe, é uma alegoria tal qual a Chapéu Vermelho, sabe? Que os lobos não falam, mas naquela história o lobo fala. É tipo isso, sabe? Então, é esse tipo de alegoria, mas trazida para um contexto moderno, basicamente. Assim que eu interpreto a história. É uma alegoria moderna. E para contar essa alegoria, o Kafka ele não mede esforços na hora de ser asqueroso, na hora de ser nojento, sabe? É a fucking inseto gigante, sabe? E ele vive, e ele, tipo assim, o tempo passa e ele continua lá, sabe? E a família dele tá lá também, né? Então, como que você lidaria se seu irmão ou irmã, sabe? Algum parente seu, assim, virasse um bicho, um monstro gigante, sabe? Como que você lidaria? Como é que você olharia para essa criatura, né? Então, muitos escritores acabam tendo essa dúvida, né? Se devo pesar a mão em ser grotesco. O Caldela, que é um ótimo escritor brasileiro, ele chafurda, literalmente, sabe? Ele
não mede esforços para ser grotesco e asqueroso e foi criticado por isso, né? Até agora se pensar, né? Por que o Caldela foi tão criticado, mas o Kafka é celebrado, né? E, sinceramente, o Caldela é mais visual, realmente. Ele é mais descritivo, né? Mas, mesmo assim, não muda o fato que estamos falando de histórias bem bizarras, sabe? De cada uma a sua forma. Então, eu acho que se a sua história, a história que você quer contar, te pede, né, talvez uma cena, talvez todo um contexto mais grotesco, mais asqueroso, Caldela e Kafka são bons exemplos de como fazer isso, sabe? Sem também ter mau gosto. Talvez o medo seja esse, medo de ficar uma leitura assim que cause uma repulsa, né, exagerada no leitor, sabe? Esse livro aqui ele causa sim repulsa, mas nada que te faça também ter pesadelos, eu acho, né? Eu não tive pesadelos. Enfim, é um ótimo exemplo de uma narrativa, de uma história e de uma descrição grotesca e asquerosa. E como isso pode ser feito, como isso pode ser interessante dentro do contexto da narrativa. O segundo ponto aqui é a crítica social tão pesada que esse livro traz. Talvez por isso, inclusive, ele consiga ser tão grotesco e tão asqueroso. Mas o Kafka, ele não mediu esforços para também criticar a sociedade, né? E eu sou a favor de que nós, como artistas, temos que escolher bem a nossa posição, nossa postura social, sabe? A gente pode perder leitores se a gente tiver uma postura social, assim, uma postura política até muito exagerada, sabe? Mas aí, minha opinião da sua postura em rede social, sua postura como figura pública, tá? Mas e hoje em dia, ainda mais hoje em dia, se debate muito quem é conservador, quem é liberal, quem é comunista, quem é pró-mercado, livre mercado. Então são questões assim, que são muito debatidas, são questões delicadas nos dias de hoje. Mas Kafka, ele faz uma crítica social, uma crítica de como é que é a figura do trabalhador, sabe? Como que as pessoas enxergam, como várias pessoas enxergam o trabalhador, né? Nesse contexto. Então, é a família dele, como a família dele vê esse personagem que foi metamorfoseado, como que o patrão dele também vê ele, sabe? Então, o Kafka, ele trouxe vários olhares sobre essa questão, que em essência, né, é como que antes esse cara era um ótimo exemplo de um cidadão e agora ele está inutilizado porque ele virou um monstro, basicamente, sabe? Então o foco eu vejo muito mais isso, sabe? Como que ele acabou ficando inapto, como ele acabou ficando assim, inútil ao olhar da sociedade. E como as pessoas. Como o tratamento das pessoas muda de uma coisa para outra, sabe? Então é uma crítica social bem pesada e o Kafka, ele pesa a mão conscientemente, ele pesa a mão assim, sem dor nem piedade, tanto pro lado grotesco e asqueroso, como também a crítica social que a narrativa leva consigo nesse livro aqui. Então, se você também quiser botar as suas impressões sociais na sua história, seja de forma nítida, de forma escancarada ou de forma sublime, tá? Aí é com você escreve o que você quiser. Eu acho que cada um tem que escrever o que quiser. Só não pode escrever discurso de ódio, só não pode escrever racismo, homofobia, machismo, etc. Aí eu já não vou concordar, tá? Mas não sendo discurso de ódio, acho que todo mundo tem que escrever o que quiser escrever, tá? Inclusive figura visão política, né? E tudo bem, não tem preconceito nenhum com isso. Faça o que quiser, tá? Mas o Kafka é um ótimo exemplo, tá? De livro que faz crítica social sem dó nem piedade. E o terceiro ponto aqui da Metamorfose é que o Kafka, ele começou a história achando que ia ser tipo um conto meio breve, e essa história se prolongou, se tornou um livro sucinto, mas ainda assim algo longo o suficiente para ser um livro por si só, né? Não precisa estar dentro de outro livro, não precisa ser parte de uma coletânea, sabe, para justificar a leitura. Você pode ler esse livro aqui e é uma experiência bem completa por si só. É um livro autossuficiente. Mas a questão é que
ele começou a escrever achando que ia ser bem pequenininho, tá? E deixou a história fluir do jeito que a história pediu para fluir, sabe? Como a história precisou fluir. Então, às vezes a gente acaba se prendendo muito à forma e acaba retalhando o conteúdo para caber na forma que a gente desejava, sabe? Isso é um risco que muitos autores correm. Então, no fim das contas, a forma tem que se adequar ao conteúdo e não o conteúdo à forma. Então, a forma que o Kafka planejou era uma história sucinta e a forma que se tornou foi uma narrativa ainda sucinta, mas um livro e não um conto, sabe? Então, a questão é essa, sabe? Primeiro o conteúdo, depois a forma. Conta a sua história de acordo com o conteúdo que você quer passar e não da forma que você quer alcançar. E depois que você alcançar o seu conteúdo, você decide que forma que ele vai ter, tá? E se você começou pensando que seja de um jeito e viu que ficou de outro jeito, não tem problema. Você replaneja, você reajusta e atinge o objetivo ideal para a sua história, né? O seu foco tem que ser a história que você está contando. Nada mais, nada menos. Tem que contar a sua história da melhor forma possível. E a melhor forma possível é, primeiro, respeitando o conteúdo que o seu cérebro está produzindo e está botando no papel. Foi o que Kafka fez. Ele mudou os planos ao longo do caminho e chegou até o livro que é assim, o livro mais famoso dele, sabe? Então, lembre-se disso. Primeiro, forma, depois conteúdo, tá? Desculpa, embolei. Contrário, rebobina. Primeiro o conteúdo, depois a forma. A forma tem que se adequar ao conteúdo, não o contrário. Então, por hoje, é isso. Kafka, Metamorfose, é um ótimo livro que enche a mão na hora de ser grotesco, enche a mão na hora de ser asqueroso, enche a mão na hora de fazer uma crítica social muito interessante, muito pesada e muito enriquecedora. E também é um livro que não se prendeu a um formato, é uma história que não se prendeu ao formato inicial que o autor planejava e, graças a isso, alcançou o seu conteúdo ideal e a sua forma ideal nesse livrinho aqui. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de conteúdo. Todo dia um vídeo de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop sobre o olhar do escritor em 2020. Então, até amanhã.